Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, existem duas linhas, eu creio que bastante claras, por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que deixam bastante evidente que, no que concerne ao propósito de Deus, nós temos dois lados. Um aspecto que está ligado a nós e o outro aspecto ligado a Ele mesmo. Então, no que concerne a nós, o nosso Deus é a nossa herança. De Gênesis a Apocalipse, isso é muito claro. Desde o trato de Deus com os patriarcas, todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, José, desde o trato de Deus com o seu próprio povo depois que os tirou do Egito e os levou ao deserto, conduzindo-os para Canaã, o trato de Deus com o seu povo na época do reino, na época de Davi, Salomão e assim por diante. No Novo Testamento, o seu trato com a igreja, até o Apocalipse, o trato final com o seu povo, no qual ele irá então convergir para ele mesmo. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse essas duas linhas. No que concerne a nós, Deus é a nossa herança. Ele nos chama então para Ele mesmo. Ele é a nossa herança. Como que nós vemos isso no Velho Testamento? Nós vemos isso no Velho Testamento tipificado pela terra de Canaã. Nós temos visto através do livro de Ruth, que tem sido então objeto do nosso estudo. A terra de Canaã no Velho Testamento era a herança do povo de Deus. Não era propriamente a herança de Deus. Era uma herança do povo de Deus. O povo foi chamado para herdar aquela terra, para entrar naquela terra, para possuir aquela terra, para se apossar daquela terra, para desfrutar aquela terra. Então, a terra era a herança do povo. E nós temos visto que na linguagem, então, do Novo Testamento, exatamente no livro de Efésios, aquela terra tipificava Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo diz que ele foi chamado para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, tipificada então por aquela terra que mana leite e mel. Então, no Velho Testamento, a herança era a terra era a herança do povo. Agora, por outro lado, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos que existe uma herança agora de outro lado. No que concerne a Deus, nós somos a sua herança. Então é muito maravilhoso e impressionante nós acompanharmos essa linha por toda a Bíblia, porque na verdade ela resume todo o Evangelho. Cristo em nós e nós em Cristo. Na verdade, essas duas linhas resumem todo o propósito de Deus. No que toca a nós,
Ele é a nossa herança. Cristo é a nossa herança. Deus em Cristo é a nossa herança, tipificada então pela terra de Canaã. No que toca a Deus, nós somos a sua herança. Então, os irmãos observam no texto que acabamos de ler, Efésios capítulo 1, onde que nós vemos essas coisas na linguagem então do Novo Testamento. Observe o versículo 14. Versículo 14 diz assim: esse Espírito que nós fomos selados, ele termina o versículo 13 dizendo isso, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Aí ele diz assim, o qual, esse Espírito, ele é o penhor. Penhor, aqui no grego, essa palavra, no original significa a primeira prestação, significa o antigozo. Ele é o penhor da nossa herança. Está muito claro aí, nossa herança. Herança de quem então? Dos santos. A herança da igreja. A igreja tem uma herança. O Espírito Santo foi nos dado como a primeira prestação dessa herança. O antigozo, o penhor, as primícias da nossa herança. Guarda bem essa expressão. Nossa herança. Na linguagem do Velho Testamento, do ponto de vista do povo de Israel, quando eles falavam assim, nossa herança, o que eles queriam dizer? A terra de Canaã. Nós vamos ler alguns versículos nos Salmos, e os irmãos vão ver isso com muita clareza. Então, para o povo de Israel, quando eles pensavam nossa herança, eles estavam pensando terra de Canaã, terra que mana leite e mel, terra daquelas riquezas inesgotáveis, terra dos montes dos quais eles iam cavar coisas preciosas, não é? Riquezas superficiais, leite e mel e riquezas profundas. Eles iam encontrar inesgotáveis riquezas em Canaã, que eram então uma figura de Cristo. Nossa herança, versículo 14. Agora os irmãos observem o versículo 18. Versículo 18 mostra agora o que toca a Deus. No que toca a Deus, Deus também tem uma herança. Qual é a herança de Deus? A herança de Deus é o seu próprio povo. Versículo 18 diz assim: Paulo orava então pelos Efésios, para que eles tivessem os olhos do coração iluminados, para saberdes três coisas. Primeiro ele diz, qual é a esperança do seu de Deus, né? Do seu chamamento, o chamamento de Deus. Por que ele nos chamou? Qual a esperança do seu chamamento? Segunda coisa, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Está claro nesse versículo que é a herança de Deus, porque se fosse nossa herança, não podia estar escrito sua herança nos santos, não é? Então o versículo 16, 17 deixam claro que o ponto de vista é Deus. Ele está dizendo o Pai da glória, Deus, Ele ilumine os vossos corações para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Por que Ele nos chamou? Primeira coisa. A segunda coisa, qual é a riqueza da glória da sua herança? A herança dele, nos santos. Ou em outras palavras, a sua herança que são os santos. A sua herança que são os santos, são o seu povo. Então está muito claro no livro de Efésios. Nossa herança, versículo 14. Sua herança, versículo 18. Essas duas linhas, elas passam por toda a Bíblia. E elas resumem o propósito de Deus de uma forma maravilhosa. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro dos Salmos, e nós vamos ver, observe agora então no Velho Testamento, nós vamos ver essa linguagem tipificada, não é? Em alguns salmos, essas duas linhas. Primeiro vamos ver a nossa herança. Aquela herança então que para o povo de Israel era a terra que mana leite e mel, era uma terra que era tipo e sombra da verdadeira realidade que é Cristo, né? Então, Salmo 78, vamos ver 2 versículos com relação a essa primeira linha, a nossa herança. Observa o Salmo 78, versículo 55. Vamos ver o 54 também. 78, Salmo 78, versículos 54 e 55. Prestem bem atenção. Esse salmo narra o trato de Deus com o seu povo. É um salmo didático, né? Adorando a Deus, glorificando a Deus pelos seus feitos com o seu povo, desde que ele os livrou do Egito. Aí, no versículo 54 diz assim: levou-os até a sua terra santa, Canaã, né? Até ao monte
que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. Então ele preparou Canaã. Segundo o versículo 54, foi um monte que a destra, ou o poder de Deus adquiriu, porque era uma terra que eles não poderiam adquirir por eles mesmos. Os irmãos se lembram quando aqueles 12 espias foram enviados para espiar a terra. Qual foi o relatório daqueles 10 espias? Essa terra é uma terra que devora os seus moradores. Nós não a poderemos possuir. É uma terra de gigantes. Nós somos aos seus olhos como gafanhotos. E apenas 2 entre os 12, Josué e Caleb, disseram assim: a terra é nossa, é a nossa herança. Deus nos tem dado. E nós vamos devorá-los como se devora o pão. Né? Então, irmãos, a terra era a herança deles, uma herança que a mão de Deus adquiriu, porque naturalmente era impossível para eles. Era uma terra de gigantes. Né? Então, exatamente isso que diz o versículo 54. A sua destra adquiriu esse monte, é a sua terra santa ou separada. Né? E no versículo 55 diz mais, diz que Deus expulsou as nações, os cananeus, como nós vimos no livro de Juízes. Né? Pouco a pouco Deus foi expulsando até Davi, quando isso tudo se consumou. Né? Da presença dele expulsou as nações, cuja região, a terra então, de Canaã, né? Cuja região ele repartiu com eles, Deus repartiu com eles a sua terra por herança. Então está muito claro que a herança do povo de Deus era a terra de Canaã, que é uma figura de Cristo. Na linguagem do Novo Testamento, como é que nós diríamos isso? A nossa herança é Cristo. Né? Outro versículo que deixa isso claro, Salmo 105, versículo 11. Salmo 105, versículo 11. Versículo 11, Salmo 105. Dar-te-ei a terra de Canaã. O versículo é ainda mais claro. Né? Dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão ou parte, né? O que cabe a vocês, não é? O quinhão da vossa herança. A terra de Canaã, a vossa herança. Então os irmãos vão ver, como já vimos em Juízes, temos visto em Ruth, que a terra é uma figura de Cristo e era a herança do povo. Preparado então tão maravilhosamente por Deus como uma alegoria, um tipo, uma sombra da nossa herança espiritual, que é então o próprio Cristo, o próprio Senhor. Agora, eu queria citar para os irmãos 4 versículos ainda nos Salmos, que os irmãos vão ver a outra linha. No que toca a Deus, Deus também tem uma herança. Irmãos, e isso é maravilhoso. Porque quando nós olhamos o nosso lado, nós somos necessitados, nós somos pobres. Nós precisávamos ser redimidos, perdoados, aceitos e introduzidos no desfrute de Cristo. Agora, quando nós olhamos o lado de Deus, nós então ficamos maravilhados, porque Deus não é como nós. Deus não é necessitado de nada. Se Ele fosse necessitado, Ele não seria Deus. Quando Ele se revelou a Moisés dizendo assim: eu sou o que sou. Os irmãos sabem o que significa aquela palavra no hebraico? Significa eu sou absoluto. Eu sou autoexistente. Eu não preciso de nada e nem de ninguém. Ninguém pode aumentar a minha glória, porque a minha glória já é absoluta. Ninguém pode acrescentar nada a mim, porque eu já sou perfeito. Então ele falou para Moisés: eu sou o que eu sou. Não é? Então quando nós olhamos o que toca a Deus, nós ficamos muito maravilhados, porque Ele não necessita de nós. Mas aprove a Ele por causa do seu caráter de amor. Não só um caráter de justiça, mas um caráter de amor. Aprove a Ele por causa dEle mesmo, não por causa de nós. Ele não nos redimiu por causa de nós. Ele nos redimiu por causa dEle mesmo. Algo o compungiu dentro dEle mesmo. Não foi a nossa miséria que o compungiu. Ele viu a nossa miséria e se compungiu por causa do que Ele é. Ele foi compungido pelo seu próprio amor. Ele foi compungido a partir de dentro dEle mesmo e não de fora dEle mesmo. É isso que a Bíblia quer dizer com Deus é amor. E o que a Bíblia quer dizer com o fato do Senhor Jesus ser cheio de graça e de verdade. Ele era então a encarnação, a revelação do que Deus é. Cheio de graça, por quê? Porque Deus é amor. Cheio de verdade, por quê? Porque Deus é luz. Né? Então, irmãos, Deus foi compungido por Ele mesmo.
E por causa do seu amor, Ele determinou que Ele iria levar alguns, não todos. Ele iria escolher dentre os perdidos um povo que desde o seu propósito eterno já estava no seu coração. No que concerne ao tempo, essa escolha é trazida à luz progressivamente. Mas no que concerne ao propósito de Deus, essa escolha é eterna. Ela sempre houve, ela sempre foi no propósito de Deus, não é? Então, por causa do seu amor, Ele determinou trazer para dentro de si mesmo, para que fosse um com Ele, um povo. Alguém mais do que o seu filho. Alguém além do seu filho. Não porque Ele precisava de mais alguém além do seu filho. Porque no seu filho, Ele era completo. O Deus triuno, Ele é perfeito, não é? Quando o Senhor Jesus foi batizado, e também no Monte da Transfiguração, o céu se abriu e aquela voz foi ouvida. Este é o meu filho. Ele não falou um meu filho. Ele falou o singular. O meu filho. Nele eu tenho todo o meu prazer. Ele não falou algum prazer. Um pouco de prazer. Ele falou todo o prazer. Então, até mesmo quando o Senhor Jesus se revelou, estava claro que Deus não nos redimiu porque Ele precisava de nós, mas porque Ele nos amou, porque Ele nos queria, não porque Ele tinha qualquer necessidade de fazê-lo, porque Ele tinha todo o seu prazer no seu Filho, o Senhor Jesus. Então, é muito impressionante quando nós vemos que Deus tem uma herança, porque isso é graça, porque isso é misericórdia, porque isso é amor. Porque Ele determinou trazer um povo para compartilhar com Ele de toda a sua glória, de tudo que Ele é. Então, no Salmo 74, versículo 2, eu queria que os irmãos vissem esse outro lado do propósito de Deus. Deus tem também uma herança, e a sua herança é o seu povo, aqueles que Ele escolheu no seu coração, desde os tempos eternos. Salmo 74, versículo 2. Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Olha que versículo precioso. Remiste para ser a tribo da tua herança. Os irmãos se lembrem, a poesia hebraica, ela não rima palavras, ela não rima sons, como a poesia em português, não é? Ela não rima sons, ela não rima terminações, ela rima ideias. A poesia hebraica, ela rima ideias, é um paralelo de ideias e não de sons. Ela é muito mais rica do que a poesia, a nossa poesia, né? Então os irmãos vão ver isso muitas vezes no Salmo. Aqui nesse versículo, por exemplo, lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste. O que adquiriste da primeira parte do verso é igual ao que remiste da segunda parte. Os irmãos veem que é uma rima de ideia, é um paralelo de ideias, não é? Tu adquiriste, tu remiste, a mesma coisa. Tua congregação, a parte A do versículo, tua herança, a parte B do versículo, não é? Então é assim que funciona a poesia hebraica. A tua congregação é a tua herança. Tu adquiriste, tu remiste, né? Então esse versículo deixa claro que a herança de Deus é a sua congregação, é o seu povo. Outro versículo, Salmo 78, versículo 71. 78, versículo 71. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Jacó é Israel, e seu povo é a sua herança, né? Seu povo é a sua herança. Mais um versículo, Salmo 94, versículo 5. Salmo 94, versículo 5. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. O teu povo é a tua herança, né? O esmagam da parte A é igual ao oprimem da parte B, né? Salmo 106. Os dois últimos versículos. No Salmo 106 nós temos duas referências. Salmo 106, versículo 5. Para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Nós temos três rimas aqui, num versículo só. Teus escolhidos, parte A. Teu povo, parte B.
tua herança, parte C, né? Então, o teu povo, os teus escolhidos são a tua herança. Esse versículo então aponta, irmãos, para o fato de que a herança de Deus foi uma herança que Ele determinou ter, Ele escolheu, não é? Esse versículo nos leva então ao coração de Deus, à sua eterna eleição. Ele escolheu. O que nós vemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 3? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala bendito. A palavra ali é abençoado, não é? Abençoado seja esse nosso Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Paulo está adorando a Deus pelo seu povo ser a sua herança, os seus escolhidos. É a mesma linguagem desse salmo, né? Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, os teus escolhidos, o teu povo, a tua herança. E o versículo 40 ainda, desse mesmo salmo. Versículo 40. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Significando aqui que ele entregou então o seu povo, não é? A disciplina, porque a sua herança, os seus escolhidos são o seu povo, então ele deve tratar com eles, então ele deve discipliná-los, então ele deve conduzi-los pelo deserto, então ele deve usar as nações de Canaã para puni-los, para castigá-los, porque o Senhor castiga a todo aquele que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Até a punição e o castigo de Deus, a vara de Deus, são uma expressão de que nós somos a sua herança. Porque se nós não fôssemos a sua herança, Ele nunca trataria conosco, né? Então todos esses versículos deixam claro, irmãos, essas duas linhas. Nossa herança, sua herança. Agora, por que nós estamos falando tudo isso? Nós estamos usando isso como uma introdução para dizer o seguinte para os irmãos. O livro de Ruth, ele divide o Velho Testamento em duas partes, com relação a essa ideia. Até o livro de Ruth, nós vemos, digamos, a nossa herança. Nós vemos o povo de Deus caminhando em direção a essa herança. Por que não o livro de Juízes? Porque no livro de Juízes eles estavam dentro da herança, mas eles não possuíram a herança. Os irmãos se lembram quando nós estudamos Juízes. Então o que nós vemos em Gênesis? Vamos resumir de maneira geral a ideia de todos os livros anteriores a Ruth. No livro de Gênesis, nós vemos aquela semente na terra, Isaac, para a qual o Senhor falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fez a promessa a Abraão ligada ao seu descendente. Então lá em Gênesis é chamado de o livro das sementes. Então lá em Gênesis nós vemos o povo em direção à herança, e tudo começa lá em Gênesis. A semente na terra, Isaac. Isaac era semente na terra. Depois nós vemos que Jacó entra com a sua família no Egito, e ali aquele povo prolifera debaixo da escravidão. De 70 pessoas que desceram para ali, aquela nação se prolifera dentro do cativeiro do Egito, se torna uma grande nação escrava, oprimida. E Deus então liberta dali os filhos de Israel. O que está acontecendo com eles? Em Êxodo, eles saem do cativeiro do Egito, da terra da aflição. Em Levítico, eles são separados para adorar e para cultuar a Deus. Em Números, eles estão caminhando com Deus. Números é o livro do deserto. Eles estão caminhando para onde? Em direção à sua herança, não é? Em direção a Canaã, a nossa herança. Em Deuteronômio, a primeira geração morreu e Deus está falando de novo a palavra à segunda geração, para que aquela geração seja então levantada por essa rema, essa palavra renovada, essa palavra viva de Deus, e possa entrar na herança. Depois de Deuteronômio, nós temos então Juízes. No livro de Juízes, Josué. Com Josué eles entram na terra, eles entram na herança, só que eles não possuem a herança. Eles começam a batalhar pela herança. Os irmãos se lembram que Josué batalha com Jericó, aquela grande cidade fortificada, e eles tomam Jericó, e o processo de herdar apenas se inicia, e depois eles entram em degradação. Basta Josué morrer, eles entram em idolatria. Eles se corrompem com as nações da terra de Canaã. E eles não dominam a terra, eles são dominados pelos habitantes daquela terra. Então, ao invés de possuí-la, eles são possuídos, mesmo estando em Canaã. Então, em Juízes, nós vemos o povo na terra, mas sem o desfrute da terra. Como nós falamos, talvez seja a melhor figura para resumir o livro de Juízes. No livro de Juízes, o povo de Deus, o seu povo, era como mendigo pedindo esmola em tigela de ouro. Eles estavam na terra, eles eram os donos segundo o propósito de Deus,
mas eles estavam muito pobres. Não é? Eles tinham tudo nas mãos, uma tigela de ouro, a terra de Canaã, mas eles não podiam comer a tigela. Não é? A terra não estava neles, eles estavam oprimidos dentro da terra. Então, de Gênesis até Juízes, nós vemos a semente na terra, a semente sendo libertada do cativeiro, a semente caminhando pelo deserto, não é? Aquele povo então entrando na terra de Canaã com Josué, no livro de Juízes dentro da terra, mas sem possuir a terra. Mas no livro de Ruth isso muda. No livro de Ruth nós vemos a transição. Nós vemos que na pessoa de Ruth, não apenas na figura de Ruth, não apenas o povo estava na terra, mas a terra passou a estar nela. Ruth é um tipo. Nós temos visto isso de uma forma muito clara. É um tipo tanto da igreja no Novo Testamento, quanto é um tipo do próprio povo de Deus no Velho Testamento. Ruth faz aquela transição. Ruth é aquela que vai herdar. Ruth é aquela que sai da fome e da pobreza. Por isso o livro de Ruth é ligado a Juízes. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. É assim que o livro de Ruth começa, né? Ruth era aquela moabita, aquela que estava fora da aliança, fora da graça, faminta, pobre, viúva, não é? Que retrata a nossa história espiritual sem o Senhor. Mas no livro de Ruth tudo isso é mudado. Daquela mulher pobre, faminta, miserável, não é? Alheia à aliança da graça, no primeiro capítulo. Nós vemos aquela mulher esposa de Boaz, daquele homem rico, daquele homem bom, não é? Daquele homem cheio de graça, conforme foi revelado no capítulo 2, que permitiu então que Ruth entrasse na terra, e não só entrasse, não só rebuscasse, respigasse aquela terra, mas se tornasse herdeira da terra. Então, por causa da união de Ruth com Boaz, Ruth herdou a terra, coisa que o povo de Israel não fez. Ruth possuiu a terra, coisa que os juízes não fizeram. Na época dos juízes, o povo não conseguiu. Então, o livro de Ruth faz a transição. Então, os irmãos, vejam o que acontece depois. Por que o livro de Ruth termina com Davi? A última palavra do livro de Ruth é Davi, não é? O livro começa com fome e termina com o rei Davi, porque Ruth faz a transição. Ruth, ela não só está na terra, mas Ruth herda a terra, ela possui a terra, e mais do que isso, ela se une a Boaz, que é uma figura de Cristo. Então, a transição é feita. Em Ruth, Deus obtém a sua herança. E nós vemos isso então ali na quarta geração, na pessoa de Davi. Porque através de Davi, Deus então encontrou um homem segundo o seu coração. Então a terra de Israel teve paz, porque Davi conquistou todo o território de Israel. Debaixo do reino de Davi nós tivemos Israel unificada, não tinham mais inimigos. Davi destruiu o último dos inimigos que permanecia na terra, que eram os jebuseus, no Monte Sião. Ele expulsou os jebuseus, que era o último eu daquela terra, né? Ele colocou os jebuseus para fora, destruiu os jebuseus e estabeleceu no Monte Sião o seu palácio, a sua casa, a casa de Davi. Então a terra teve paz durante o reino de Davi. Deus agora obteve o seu descanso, a sua herança, a terra estava conquistada. Irmãos, Davi, ele é bisneto de Ruth, né? Então, na pessoa de Davi, Deus descansou. E Ruth é quem faz a transição. É por isso que o livro de Ruth termina com reino, com rei, né? O rei e o reino, Davi. Então, é importante os irmãos verem isso. A transição da nossa herança para a sua herança está no livro de Ruth. Até Ruth, o povo vai em direção à herança. Depois de Ruth, Deus obtém a sua herança. Quando os irmãos dividem o livro de Ruth, então, que está exatamente no meio, os irmãos vão ver as duas coisas. Ruth tem 4 capítulos. Nos 2 primeiros capítulos, os irmãos vão ver Ruth na herança. Ruth dentro da herança. Ela era uma moabita no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ela está dentro da terra, comendo da terra. Não é? Ela está na terra. Na primeira metade do livro. Na segunda metade do livro, ela está sobre a terra é dela, possui a terra. Na linguagem de Efésios, os irmãos dividirem Efésios no meio. Nós temos mostrado o paralelo de Ruth com Efésios. Projetamos até um esboço sobre isso. Se você dividir Efésios no meio, você vai ter a mesma mensagem. Efésios tem 6 capítulos, Ruth tem 4. Se você olhar o primeiro, segundo e terceiro capítulo de Efésios, qual é a mensagem? Em uma frase, em Cristo. Tudo que Paulo fala nos primeiros capítulos de Efésios é em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo, Ele nos predestinou em Cristo. Ele vai fazer convergir todas as coisas em Cristo. O mistério de Deus está em Cristo, de reunir em Cristo, judeus e gentios, em Cristo, em Cristo. Nós
em Cristo, nós na terra. Os 3 primeiros capítulos de Efésios. Mas se os irmãos olharem os 3 últimos de Efésios, 4, 5 e 6, os irmãos vão ver Cristo em nós. Então Paulo começa assim: andeis de modo digno da vocação em que fosse chamados. Cristo sendo expresso do nosso andar. Humildade, mansidão, suportando-nos uns aos outros. Não é? Então os primeiros capítulos, nós em Cristo. Os últimos capítulos, Cristo em nós. Ruth a mesma coisa. Os primeiros 2 capítulos, Ruth na terra. Os 2 últimos capítulos, a terra em Ruth. Então, a nossa herança, a sua herança. Nos primeiros capítulos, Ruth estava satisfeita. Nos 2 últimos capítulos, Boaz estava satisfeito. Né? Nos primeiros capítulos, Ruth tem uma herança. Nos 2 últimos capítulos, Boaz tem uma herança. Qual que é a herança de Boaz? Ruth. Assim como a herança de Deus é a sua igreja, o seu povo. A herança de Ruth era a terra. E através da terra o próprio Boaz. E a herança de Boaz era Ruth. Então essa é a linda figura do livro de Ruth. O livro de Ruth faz então essa transição. Outra coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos. Eu queria ler o capítulo 1, para nós entrarmos então em alguns detalhes sobre esse capítulo. E a partir então desse momento e nas próximas reuniões, nós vamos capítulo a capítulo. Nós vamos ler hoje todo o capítulo 1 e vamos compartilhar principalmente os primeiros versículos, já que os últimos já foram compartilhados. Que fala então de união, da nossa união com Cristo, com os servos de Cristo, em primeiro lugar com a vontade de Deus. E mostramos então para os irmãos que o primeiro passo do nosso crescimento espiritual, mostrado então no primeiro lugar onde aparece a palavra apegar, ou ficar junto, ficar unido no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14 do livro de Ruth, mostra Ruth apegada à sua sogra. Ruth unida a Noemi. Qual é o primeiro passo para que o nosso crescimento espiritual seja real, ele se processe na nossa vida? Primeira necessidade, estarmos unidos à vontade de Deus. Nós devemos estar seguros que nós estamos unidos à vontade de Deus. Nós devemos estar agarrados à vontade de Deus. E nós temos visto o que é a vontade de Deus de forma prática. A sua vontade é tanto geral quanto específica. No que concerne a questões específicas, a sua vontade são então tudo que Deus ordenou e que circunda a nossa vida. Nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento comunitário, nossa situação social. Nós nunca devemos nos rebelar contra a vontade de Deus em nenhum desses aspectos. Mesmo que em qualquer dessas situações nós possamos provar a vontade de Deus em uma dada circunstância, não como Noemi, que significa doçura ou agradável, mas sim como Mara, que significa amarga. Mesmo que a vontade de Deus soe para nós como amarga em muitas circunstâncias, ela na verdade não é Mara. O nome de Noemi não era Mara, o nome de Noemi era Noemi. Ela nasceu com o nome de Noemi e morreu com o nome de Noemi. A vontade de Deus sempre é Noemi. Sempre é boa, agradável e perfeita. Mas, por causa do nosso pecado e por causa da nossa vontade, nem sempre corresponder com a vontade de Deus. Então a vontade dele, que é Noemi, pode soar para nós e ser experimentada por nós como Mara, amarga. Então esse é o teste. Se nós permanecemos unidos à vontade de Deus, quando ela é Mara, nós seremos introduzidos no relacionamento com Boaz. Porque Orfa, que era aquela outra nora de Noemi, ela voltou à terra dos Moabitas. Ela não permaneceu como Ruth. Ela voltou para a terra de Moabe, que é uma figura da carne. Mas Ruth permaneceu ligada a Noemi. E os irmãos se lembrem, quando ela permaneceu ligada a Noemi, Noemi era Mara. Seguir Noemi para Ruth era seguir a morte. Permanecer junto com Noemi era permanecer na morte. Noemi não tinha nenhuma esperança. Era uma viúva pobre e desamparada. E Ruth então se uniu a ela. Por quê, irmãos? Só tem uma única explicação. Porque Ruth viu de alguma maneira a luz de Deus, mesmo sendo uma moabita. Os irmãos vão ver quando chegarmos na outra reunião no capítulo 2, que Ruth conhecia até mesmo alguma coisa da lei de Moisés. Ela conhecia o Velho Testamento. Ela foi iluminada pela lei de Deus. Ela sabia que unindo-se a Noemi, ela falou isso no seu voto, versículo 14, 15 e 16. Ela sabia que estando unida a Noemi, que naquele momento era Mara, amarga,
unida à vontade de Deus, que naquele momento para ela era morte, não tinha nada de agradável, era uma viúva pobre, desamparada, que nada podia dar para ela, nada podia oferecer para ela, nenhum gozo, nenhum prazer, nenhuma satisfação. Mas ela sabia que estando unida a Noemi, mesmo Noemi sendo Mara, naquele momento, ela sabia que estava unida, não somente a Noemi, mas ela estava unida a Deus e ao povo de Deus. Os irmãos se lembram que no seu voto ela deixa isso muito claro, né? Versículo 15, versículo 16 do primeiro capítulo. Disse Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo, olha só, é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela teve uma convicção que aquela união a Mara, aquela união, aquela viúva pobre e desamparada, era para ela união à vontade de Deus, porque através de Noemi ela estaria ligada ao povo de Deus e então ao próprio Deus. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, né? Então os irmãos lembrem disso. A vontade de Deus é que nos mantém unidos a Deus e ao povo de Deus. Se nós fugimos da vontade de Deus, nós quebramos a nossa união com Deus e com o povo de Deus. Isso é muito importante. E mais ainda do que isso, se os irmãos olharem o capítulo 3, rapidamente, abram no capítulo 3 de Ruth. Disse-lhe Noemi, os irmãos veem que aqui não é dito Mara, mas é dito Noemi. Mara só uma vez, lá no versículo 20, ela me disse, né, Noemi, quando voltava da terra de Moabe: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Capítulo 1, versículo 20. Mara, ou amarga, não é? Agora no capítulo 3, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, ela está falando para Ruth: não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Irmãos, quando nós nos unimos à vontade de Deus, mesmo que ela seja Mara, nós iremos descobrir, unidos e permanecendo unidos à vontade de Deus, que na verdade ela é Noemi. Na verdade, a essência da vontade de Deus é que sejamos verdadeiramente felizes. Agora, cuidado com isso. Não interprete felicidade como bem-estar natural. Interprete felicidade, segundo o ponto de vista do livro de Ruth, interprete felicidade como sendo Boaz. Porque Noemi diz assim: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é quem? Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes. Os irmãos estão vendo o que era felicidade para Ruth? O que é felicidade segundo a vontade de Deus? Felicidade segundo a vontade de Deus não é bem-estar natural, saúde, prosperidade. Felicidade segundo a vontade de Deus e o prisma de Deus é união com Cristo. E só Noemi pode nos levar a Boaz. Ruth não conhecia Boaz. Quem conhecia Boaz era Noemi. Somente permanecendo ligados à vontade de Deus é que nós podemos chegar a Boaz. Ela respigou no campo de Boaz sem saber quem era Boaz. Ela entrou naquele campo por acaso. Aquele homem falou com graça para ela, mas ela não sabia nada daquele homem. Noemi é quem vai explicar quem é esse homem no capítulo 3. Esse homem que te favoreceu, que usou de graça com você, no campo do qual você esteve respigando todo dia e colheu tanta coisa. Esse homem é o nosso parente resgatador. Ele é Boaz. Então Noemi conduziu Ruth até Boaz. Assim como a nossa união com a vontade de Deus, prática e específica para nós em cada situação, a nossa união com a vontade de Deus nos dá Boaz. E a nossa desunião com a vontade de Deus nos tira Boaz. E nos tira o próprio Deus. E nos tira o seu povo. E nós perdemos tudo. Então felicidade, segundo a palavra de Deus, é união com Cristo. Não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite ela limpará a cevada na eira. E toda a linda história do capítulo 3. Quando a união se inicia, né? Naquela eira que fala sobre o trabalho da cruz. Irmãos, esse livro é magnífico. É cheio de princípios espirituais. Na reunião passada, então, nós falamos sobre isso. União com a vontade de Deus, né? Compartilhamos, então, o finalzinho desse capítulo 1. Hoje eu gostaria de compartilhar esse princípio do capítulo 1 e a gente vai, então, terminar o capítulo 1. Na outra reunião, a gente prossegue 2, 3 e 4, 1 a 1.
Vamos ler então alguns versículos do capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Irmãos, nós temos vários princípios a partir do primeiro versículo até aqui. Eu queria destacar alguma coisa então para os irmãos. Primeira coisa, o nome Elimeleque, essa terminação no hebraico, Elimeleque, ela sempre aponta para um título de nobreza. E é fácil os irmãos verem através do versículo 21 desse mesmo capítulo. Olhem o versículo 21. O que Noemi fala quando ela chega lá na terra? É Belém de Judá de novo, né? Ela volta de Moabe para Belém. Versículo 21 ela fala assim: Ditosa eu parti. Ditosa eu parti. Ela está dizendo, quando eu parti, eu estava cheia. Eu estava com as mãos cheias. Quando eu parti, eu tinha abundância, não é? Ditosa eu parti. Isso mostra que eles eram ricos. E essa terminação, Elimeleque significa Deus é rei. Essa terminação Ek era um título de nobreza, usado então nos nomes. Então Elimeleque era um homem rico. Isso é importante nós vermos, porque eles não saíram de Canaã por causa de pobreza. É um detalhe muito importante aqui. Eles saíram de Belém por causa do medo da pobreza. Ditosa eu parti. Ela está dizendo, eu saí com mão cheia. Por que saiu então? Se ela estava com mão cheia. Ela saiu com medo da pobreza. Havia fome na terra, versículo 1 deixa muito claro. Havia fome em Canaã. Eles eram ricos e estavam de mãos cheias, mas eles tinham medo da pobreza. Irmãos, uma coisa importante aqui. Na linguagem espiritual, fome não é igual a pobreza. Vamos entender isso na nossa experiência espiritual. É muito importante. Fome não é pobreza. Rico também sente fome, não é? Chega na hora do almoço, ele está com fome, ele almoça. Fome não é igual a pobreza, não é? Pobreza é não ter nada. Fome não é pobreza. Então, Elimeleque e a sua família, por causa da fome na terra, por causa do medo da pobreza, eles saíram na terra. Eles saíram para salvar-se a si mesmos. Fome é um teste. Irmãos, na linguagem espiritual, nós nunca devemos abandonar a terra, a esfera na qual nós fomos colocados. Cristo. Belém significa no hebraico, casa do pão. A terra de Canaã era uma terra rica, terra que mana leite e mel. Irmãos, se qualquer família da terra de Canaã, preste atenção, permanecesse fiel ao Deus da aliança, eles nunca passariam fome. Nunca. Porque a terra manava leite e mel. Bastava que eles tivessem correto relacionamento com Deus e eles seriam supridos.
Essa é uma verdade tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Sempre foi verdade. Não importa que o povo estivesse degenerado. Se qualquer família estivesse em um relacionamento correto com Deus, eles seriam supridos por Deus, porque Deus é fiel à sua aliança. E a sua aliança não é só corporativa, a sua aliança é individual, não é? Então Elimeleque, quando ele saiu da terra, ele saiu por medo da fome. Ele não saiu por causa da fome propriamente, porque ele tinha abundância, né? Noemi disse: eu parti ditosa. Na nossa linguagem espiritual, na nossa experiência espiritual. Por causa da nossa falha, da nossa falta de intimidade com o Senhor. Muitas vezes na nossa experiência espiritual nós temos fome. Muitas vezes. Irmãos, fome é um teste. Guarde isso. Fome é um teste. Fome é um teste de Deus para verificar se nós permanecemos em Cristo. Qual foi a atitude daquela família? Eles voltaram para Moabe. Moabe na Bíblia sempre é uma figura da carne. O que acontece na nossa experiência espiritual quando nós achamos, nós sentimos, nós experimentamos que Cristo de alguma forma não está nos satisfazendo? Cristo de alguma forma não está sendo suficiente para nós. O amor, a graça, a beleza de Cristo não está sendo suficiente para nós. A nossa tendência é colocarmos, na linguagem do Novo Testamento, colocarmos a nossa mente na carne. Romanos capítulo 8 diz assim: a mente posta na carne é morte. Quando a família de Elimeleque e Noemi se mudam para Moabe, o que acontece? Elimeleque morre. E daí a pouco morrem os seus 2 filhos. 3 mortes. Porque na linguagem então de Paulo em Romanos 8, a mente posta ou inclinada para a carne, tipificada aqui por Moabe, é morte. Todas as vezes que nós estamos de alguma forma experimentando fome na nossa história espiritual, o que nós devemos fazer? Matar a fome na carne? De alguma maneira satisfazer a fome na carne? Da nossa maneira, com os nossos mecanismos, as nossas cisternas rotas? Não. Nós devemos permanecer em Belém, porque Belém é a casa do pão. Nós nunca deixaremos de ser saciados, né? Irmãos, nós nunca poderemos nos mudar de Cristo na nossa experiência. Nós nunca poderemos buscar satisfação em outras coisas. Todas as vezes que fazemos, morte é a nossa experiência espiritual. Sequidão, estio, né? E o Senhor tantas vezes já nos reconduziu de volta a Belém. O mesmo caminho que Noemi e Ruth fizeram na nossa experiência espiritual. Tantas vezes o Senhor já nos reconduziu de Moabe para Belém, porque nós fomos para Moabe. Quantas vezes na nossa história espiritual nós fomos para Moabe? E muitas vezes continuamos indo, buscando pão em Moabe, mas nós só temos pão em Belém. Belém é a casa do pão, né? Então essa é uma lição muito viva nesse capítulo. Nunca podemos deixar de permanecer em Cristo, né? Nunca nos mudarmos para a terra de Moabe. Outra coisa que fica clara aqui nesse texto é versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Presta atenção, porquanto ela estava lá em Moabe então ainda, né? Ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Está vendo como é que fica bem claro? Lá em Moabe, depois que ela foi para a terra da carne, né? Ela foi buscar pão. Ela saiu de Belém por causa de medo da fome. Não por causa da pobreza, mas ela falhou no teste. A fome é um teste na nossa vida espiritual. E elas falharam, né? Todos eles falharam. Quando ela estava em Moabe, ela ouviu que o Senhor tinha dado pão em Belém. Isso não fala da nossa história? Todas as vezes que nós mudamos para Moabe, o Senhor nos mostra de alguma maneira que só em Belém há pão. E em Moabe há morte. Então agora a experiência delas é bem definida. Em Moabe, 3 mortes. Em Belém, pão, né? Tudo se inverteu. Morte em Moabe, pão em Belém. Mas elas só viram isso, só experimentaram isso depois que se mudaram para Moabe, né? Versículo 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi. Noemi então disse para que elas tornassem cada uma para a sua terra, para a sua família, né? Então, irmãos, essa figura
Ela é muito clara no capítulo 1 e deixa retratada, em síntese, né, todo o nosso movimento espiritual no que concerne a permanecermos no Senhor. Todas as vezes que nós somos testados, todas as vezes que soa na nossa experiência espiritual Cristo como sendo insuficiente, todas as vezes que nós achamos que nós não estamos sendo satisfeitos nas nossas emoções, na nossa vontade, não é? Principalmente na nossa vontade, pelo que Cristo é, então nós nos mudamos para Moabe. E quando nos mudamos para Moabe, morte. E quando estamos em Moabe, nós ouvimos que em Belém há pão. É a misericórdia de Deus. E pela mesma graça, nós falamos que os 2 primeiros capítulos de Ruth, o tom dos 2 primeiros capítulos é graça. É graça que trouxe Noemi de volta, é graça que trouxe Ruth com ela, capítulo 1, é graça que permite que Ruth esteja rebuscando naquele campo que ela não tinha direito naquele momento de rebuscar, né, porque a colheita não tinha acabado. É Boaz, que é o dono do campo, que vem e fala para Ruth não sair dali, não passar outro campo, permanecer ali, também graça. Ele poderia falar para ela sair daquele campo, né? Então graça é todo o tom dos capítulos 1 e 2. Agora o capítulo 3 e 4 é a consequência desse trabalho da graça em nós. Capítulo 3 e 4 tem uma outra nota no livro de Ruth. Capítulo 3 e 4 falam de descanso. Ruth, ela experimenta não só graça, mas ela entra no descanso. Ela conhece a Boaz, ela se une a Boaz, ela possui a terra, né? Então, irmãos, esse princípio espiritual é o princípio do capítulo 1, que eu gostaria de deixar claro com os irmãos, além então do voto de Ruth, que eu já compartilhei. A fome na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é um teste. Não significa que Cristo é pobre. A fome é um teste para que permaneçamos nele. Não nos mudemos para Moabe para satisfazer os nossos desejos e experimentemos morte, mas permaneçamos nele até que nós possamos comer o pão. Porque, irmãos, a fome, ela realiza em nós o mesmo processo do deserto. A fome na nossa experiência espiritual, ela vai colocar para fora de nós todos os nossos desejos desordenados. A fome na nossa experiência espiritual não significa que nós somos pobres, porque Cristo é o nosso Senhor, nós somos ricos, tremendamente ricos. A fome na nossa história espiritual vai revelar os fantasmas do nosso coração, os demônios do nosso coração. A fome serve para isso na nossa história espiritual, né? A fome, ela vai fazer sair de nós tudo aquilo que é antagônico ao Senhor. A fome é um teste. Se nós nos mudamos para Moabe, morte. Se nós permanecemos em Belém, pão. Que o Senhor nos ajude a compreender isso na nossa história, na nossa experiência espiritual. Amém. Próxima reunião nós compartilhamos então o capítulo 2. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a abundância do Senhor está em Cristo, no mesmo lugar e na mesma posição onde nós também estamos. Nós estamos no Senhor. Nós desejamos que o Senhor esteja em nós. Nós estamos em Ti. Nós precisamos que o Senhor seja formado em nós. Nós estamos em Ti. E nós queremos, Senhor, que na nossa experiência espiritual, mesmo na fome, ou quando a Tua vontade soe para nós como amarga, ajuda-nos, capacita-nos, fortalece-nos para que possamos permanecer em Cristo, até que experimentemos o pão, até que a nossa fome seja saciada pela experiência e pela comunhão com o Senhor mesmo. Ajuda-nos a não matarmos a nossa sede em cisternas rotas, em Moabe. Te pedimos, Senhor, que o Senhor use da Tua disciplina nas nossas vidas, para que nós aprendamos que as Tuas mãos são o melhor lugar. Obrigado, Senhor, pela santidade, pela soberania, pela graça das Tuas mãos, onde nós estamos. Ajuda-nos a Te conhecer mais e melhor. Ensina-nos a habitar em Ti. Ajuda-nos a ter-Te como nossa única riqueza e possessão. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.